Olá, tudo bem com você? O meu nome é Maitê e hoje eu tô aqui para ler mais uma história do Reddit, onde gringos perguntam e brasileiros respondem. A pergunta de hoje foi retirada do subreddit Brasil ao invés do Ask a Brazilian. Vamos lá. Hi guys, I have a very random question. Oi, gente, eu tenho uma pergunta muito aleatória. Is there such a thing in Brazil where you add nha, N-H-A, at the end of a person's names? My lovely boss slash supervisors from Brazil. She often calls me Fati, F-A-T-I, short for Fatima. But lately I have noticed that it has become Fatinha. I am not sure if she just misspelled it, but it happened a few times already. Haha. I'm just really curious because as a Filipino, it felt really strange to read it aloud in my mind. Obrigada. Traduzindo para o português, essa pessoa perguntou se no Brasil existe costume de acrescentar nha, N-H-A, no final do nome de uma pessoa. Ela também falou: a minha adorável chefe barra supervisora é do Brasil. Ela costuma me chamar de Fati, diminutivo de Fátima, mas ultimamente tenho notado que ela tem falado Fatinha. Não tenho certeza se ela simplesmente errou a grafia do meu nome, mas isso já aconteceu algumas vezes. Só estou muito curiosa porque, como filipina, me senti estranha ao ler em voz alta na minha mente. Obrigada! Como vocês já sabem, no Reddit, depois que o OP, Original Post, posta a pergunta ou a história, membros da comunidade podem responder ou deixar comentários. Então vamos ler o que o povo está falando. Essa pessoa falou: It's a diminutive suffix. We use it as a sign of affection. It's fatinha and, well, it's cute. Então, dizendo que é um sufixo. Sufixo quer dizer alguma coisa que vem ao final daquela palavra e é diminutivo e é utilizado como um sinal de afeto. Então, que ela tá te chamando de fatinha e que isso é fofo. Eu concordo. Eu, como uma brasileira nata, amo utilizar diminutivos. E os diminutivos no português, pelo menos do Brasil, eles podem ter vários tipos de significados. Não só o significado de diminutivo, de colocar alguma coisa nessa perspectiva menor, diminuir de tamanho. Mas vamos continuar lendo aqui as respostas para ver se alguém vai falar sobre isso também. A segunda pessoa falou: Normally it means that the person has affection over you. It's a diminutive, like pão, bread means pãozinho. Seldom it may mean that the person is diminishing you or your abilities. But as she's your lovely boss, I am sure she's just showing affection to you. And yeah, we love diminutives. We use it a lot. Não poderia concordar mais com essa pessoa. Então, tá falando aqui que normalmente o diminutivo significa que uma pessoa está demonstrando afeto, como o comentário anterior falou. É um diminutivo e deu um exemplo. Pão se torna pãozinho, mas que às vezes pode ser que a pessoa esteja te diminuindo você ou diminuindo alguma habilidade que você tenha. Mas como aqui no caso da UP, ela mencionou que a chefe dela é uma pessoa muito amorosa, com certeza essa chefe deve estar apenas mostrando afeto. E que nós brasileiros amamos os nossos diminutivos, a gente usa muito. Concordo plenamente. Outra pessoa falou: It's a suffix that implies little or small. Inha for female and inho for male. Isso é muito importante para você gringo que está aprendendo português. Lembre-se que a maioria das palavras em português, os substantivos, eles têm gênero, ou seja, um objeto, um substantivo, ele pode ser feminino ou masculino. A mesa, table, é feminino. E carro, por exemplo, car, é masculino. Então, casinha ou carrinho.
E essa pessoa continuou, it's kind of a soft way sometimes to show kindness. É uma forma, às vezes, de mostrar gentileza. O próximo disse, now, adding this to a person's name is often an informal and friendly way to call someone. And the reverse is also true. You can add augmentative suffix to a person's name, but mostly you do that with men for obvious reasons. Então, aqui a pessoa falou, se você adiciona o diminutivo no nome da pessoa, é uma maneira informal e amigável de chamar essa pessoa. E que o contrário também é verdade, a gente coloca sufixos aumentativos no nome de pessoas, mas que normalmente a gente faz isso com homens. Por razões óbvias, a pessoa fala que eu não vou entrar no mérito da questão, eu sei que deve existir um debate muito grande sobre diminutivos serem uma coisa mais feminina e aumentativos uma coisa mais masculina. Eu acho que a pessoa tem que usar da maneira que ela acha correto. E se você está falando com alguém, chamando a pessoa de inha ou de ão, por exemplo, desde que a pessoa esteja confortável com aquilo, eu acho que tá tudo certo. Aí a OP veio e comentou, amazing! It's like how we add let in some English words, like to a pig. A small pig is called piglet, haha, but couldn't be added to a person's name. Então, a pessoa que postou lá a pergunta originalmente veio e falou, maravilha, adorei. É como no inglês, quando a gente adiciona as letras L-E-T, let, em algumas palavras em inglês, como, por exemplo, pig, porco. Quando é um porco pequeno, eles chamam de piglet em inglês. Então, se transformaria aí como se fosse um leitãozinho. Ó, já coloquei o inho aí no final, um leitão em português. Mas que ela tá dizendo que let aqui não pode ser adicionado ao nome de uma pessoa no inglês. E é por isso que eu amo o português. Olha a versatilidade. A gente pode colocar diminutivo em tudo, em objetos, em animais, em pessoas, em literalmente qualquer coisa. O próximo comentário foi muito importante. Esse moço falou, yes, but be careful using it with some words, like when addressing someone's profession. I was told that it means you're making fun of how someone does their job. Like minha avogadinha. You told her that she's a bad lawyer. Also, bonitinha means a woman that needs makeup to look good or is fake, something like that. Essa pessoa falou então, sim, mas tome cuidado ao utilizar o diminutivo com algumas palavras, como por exemplo, falar sobre a profissão de alguém. Me falaram que é como você estivesse tirando o sarro da profissão, como por exemplo falar, essa advogadazinha. Quer dizer que essa pessoa é uma advogada ruim. E essa pessoa tá muito certa. Realmente, quando a gente usa diminutivo, dependendo do contexto, mas normalmente para falar de uma profissão, é uma coisa bem pejorativa. Você tá querendo dizer que a pessoa é muito ruim na profissão que ela exerce. Então, se você é gringo, tá aprendendo português e ouve alguma coisa nesse contexto, tome muito cuidado porque deve conter uma ironia. E aí depois ele segue e fala... Bonitinha significa uma mulher que precisa ir de maquiagem para parecer bonita, alguma coisa desse tipo. E a palavra bonitinha para mulher ou bonitinho para homem é uma das mais utilizadas no português brasileiro, na minha opinião. E eu acho que é uma forma que a gente encontrou mais gentil de falar coisas que a gente não tá querendo falar, sabe? Então, se uma pessoa não é tão bonita assim, mas tem um borogodó, tem alguma coisa ali sobre ela, a gente fala que a pessoa é bonitinha. Pra que eu vou falar que a pessoa é feia? Cada pessoa tem o seu jeitinho, né? Bonitinho. E quando eu era adolescente, com as minhas amigas, a gente costumava dizer que uma pessoa bonitinha é uma pessoa feia, arrumadinha. Ou seja, uma pessoa que é ali feia, né? Mas que se arruma, que coloca uma maquiagem, que se veste bem, que é uma pessoa gentil, engraçada e aí acaba se tornando uma pessoa bonitinha. Logo em seguida veio outra pessoa e falou, Inha can be for anything. A house, casa, when small is called a casinha.
But you would call it when it's super cozy and you decorated it so nice, like, oh, what a casinha linda. When it's a big, expensive house with a flashy lighting system, you would say, what a casão. Is for big things, but also great things. A Ferrari is a carrão, even though it's small. Amei este exemplo. Essa pessoa foi super certeira na resposta dela. E o que ela falou aqui? Nha, N-H-A, pode significar qualquer coisa. Uma casa, quando pequena, é chamada de casinha. Mas você chama uma casa de casinha quando ela é super aconchegante. Quando você decorou super bem, então você fala, ai, que casinha linda. Quando é uma casa grande e cara, com um sistema de iluminação super chamativo, por exemplo, você falaria que casão ou que casarão. É para coisas grandes, no sentido de ser grande mesmo, ou para coisas incríveis, fantásticas, excelentes. Uma Ferrari, por exemplo, pode ser chamado de carrão, mesmo que seja um carro pequeno. Por quê? É um carro muito potente, é um carro muito caro. Então, eu concordo plenamente com essa pessoa. Quando a gente fala de alguma coisa aconchegante, alguma coisa que esquenta o nosso coração, sabe? Que traz felicidade, mesmo que seja uma coisa grande, a gente coloca o diminutivo. Por exemplo, quando eu vou para o Brasil, eu amo comer a comida da minha mãe. Ou quando minha mãe vem aqui me visitar em Nova York, ela sempre cozinha para mim. E eu fico assim, ai, que saudade de comer a comidinha da minha mãe. Nunca é comidinha, porque minha mãe sempre cozinha como se ela fosse receber um batalhão de pessoas em casa, então sempre sobra muito. Mas eu digo que a comidinha, não no sentido diminutivo, no sentido pejorativo, mas sim no sentido de dizer que a comida dela é maravilhosa e que me traz muita felicidade. Outra palavra muito engraçada, que eu nem sei se é utilizada muito no Brasil hoje em dia, é a palavra boladão. Me lembra muito do meu irmão. Então, por exemplo, se você comprou um celular, eu comprei o celular e eu amo esse celular. Eu comprei ele para editar vídeo, para tirar foto que eu adoro, e aí eu consigo até imaginar o meu irmão falando: "Caraca, Maitê, você comprou um celular boladão, né?" Então, nesse caso, a gente não colocou o ão direto na palavra celular, mas colocamos um adjetivo bolado, que pode significar muitas coisas. Eu posso fazer um vídeo só sobre a palavra bolado. E colocamos o aumentativo no bolado, boladão, celular boladão, no sentido de um celular muito potente, um celular que custou caro, que tem várias funcionalidades diferentes. E é claro que perceber o contexto é sempre muito importante. Se alguém vira para você e fala: "Ah, vamos tomar um cafezinho?" Ou depois do trabalho, "Vamos tomar uma cervejinha?" Pode aí deixar implícito que vai ser uma coisa leve, uma coisa divertida e, na minha opinião, uma coisa rápida. Ou seja, vamos tomar um cafezinho ali, rapidinho? Tomar um cafezinho já diz para você que vai ser um café rápido, que você não vai ficar muitas horas lá sentado conversando com a pessoa. Vai ser um café, conversa, troca um papo e já vai embora. Ou uma cervejinha depois do expediente. Ou seja, você não vai ficar horas e horas no bar. Vai ser uma cerveja talvez rápida, não tão demorada, conversar um pouquinho com os colegas de trabalho e já logo ir para casa. Mas se algum brasileiro fala para você esperar só um minutinho, pode ter certeza que não é um minutinho. A gente usa essa palavra minutinho para dar a entender que a gente não sabe quanto tempo vai levar, que a gente espera que seja uma coisa rápida, mas que a gente já tá quase indo, a gente já tá quase chegando. Então espera um minutinho aí, mas que esse minutinho pode ser uma eternidade. Eu não vou ler todos os comentários, porque vários são meio que repetidos e falam praticamente a mesma coisa, mas depois a OP veio aqui e trouxe um update. E ela falou: "Thank you guys, I've learned something new today, yay! No more. What's with the spelling? I know she knows how to spell Fátima, but why Fatinha?"
And I read it like Fatinha when it's supposed to be Fatinha. Obrigada, everyone. I appreciate taking your time to explain things. Eu aprendi uma coisa nova hoje. Eba! Não vou mais ficar pensando por que ela tá soletrando errado se ela sabe como soletrar Fátima e por que ela fala Fatinha. E aí ela também disse que ela estava lendo Fatinha, quando deveria ser Fatinha. Sim, nós brasileiros adoramos fazer esse som de tch, Fatinha. Então é isso, não esqueçam de se inscrever no meu canal ou me seguir no Spotify. Vocês me encontram em todas as mídias sociais como @BrazilianMaitê. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. E eu volto no próximo vídeo com mais uma história ou perguntas do Reddit. Tchau!